seus olhos só mais um pouquinho. E eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco agora nas tuas mãos. Eu peço, Senhor, que essas riquezas venham, Senhor. Que o teu Espírito Santo me encha agora. Que o teu Espírito Santo use a minha vida com poder para falar com cada uma que está aqui hoje conosco e cada uma que está me assistindo aí na sua casa, onde elas estiverem, Senhor. As que irão assistir depois, Senhor, que o teu Espírito fale conosco profundamente. Quantos ensinamentos, Senhor, esta mulher, esta personagem da Bíblia, Senhor, tem para nos ensinar. Que história maravilhosa, que história profunda, Senhor. Então que venha, Senhor, agora a inspiração do teu Espírito, que não seja eu a falar, mas o Senhor, usando a minha vida, falando com cada uma de nós. Queremos aprender mais de ti. Te dou total liberdade, Espírito Santo. Toma minha boca, toma minha vida e fala conosco agora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então a palavra de hoje está lá no livro de 2 Samuel, capítulo 21, a história de Rispa. Semana passada nós falamos de Merabe, irmã de Mical. E Merabe era a esposa do rei Saul, irmã da esposa do rei Saul, né? Merabe, ela também teve 5 filhos. Nós falamos que ela morreu cedo, então ela não passou pela dor de ver seus filhos sendo sacrificados. Então nós vamos ver uma história aqui muito forte, né? Essa história que tem muito sangue. É uma história muito forte. E nós vamos ver a coragem dessa mulher chamada Rispa, né, que está aqui. Então preste bem atenção, eu quero ler com você esse texto. Nós vamos ler aqui a continuação da história da semana passada de Merabe, né? Ela terminou perdendo seus 5 filhos, mas ela não viu a morte. Deus a poupou pelo seu posicionamento. Deus a poupou, Deus a guardou dessa dor de perder os seus filhos. Mas Rispa, ela viu, ela passou por isso, porque Rispa também perdeu seus filhos. Então vamos ver essa história chocante, né? A Bíblia tem histórias chocantes. A Bíblia nos ensina muito como devemos agir, como não devemos agir, né? Coisas que passaram, as coisas atuais. Glória a Deus que hoje nós temos Cristo Jesus. Glória a Deus que Jesus veio, nós nascemos na época da graça, né? A gente não precisou passar por tudo isso que esse povo passou, né? Hoje nós temos Jesus, graças a Deus. Jesus mudou a história da humanidade. Jesus veio trazer amor, Jesus veio trazer compreensão, veio trazer paz. Aqueles que têm Jesus, eles têm todas essas coisas. Amém? 2 Samuel capítulo 21 diz assim: durante o reinado de Davi, então aqui Davi já era rei, tá? Durante o reinado, Davi já tinha assumido a sua posição como rei de Israel. Amém. Durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. Essa história, queridas, está lá em Josué capítulo 9. Depois você lê em casa, eu não vou entrar nesses detalhes, mas você vai ler na sua casa, você vai ver que Saul, ele quebra um acordo que Josué fez com esse povo, os gibeonitas, que eram os antigos amorreus. Os gibeonitas, eles fizeram um acordo de paz com o povo de Israel através de Josué. Então Josué não os matou, porque a ordem era dominar, matar todo mundo e conquistar a terra. Josué não fez isso com os gibeonitas. Ele permitiu que os gibeonitas estivessem lá com o seu povo, servindo o seu povo, né? Ele poupou os gibeonitas da morte. Os gibeonitas temeram o povo de Deus, então Josué foi lá e poupou esse povo da morte. E assim fez um pacto, fez uma aliança com eles. Queridas, aliança na Bíblia, aliança para Deus é uma coisa muito séria. Tanto é que ele fez uma aliança profunda conosco em Jesus Cristo. E essa aliança é eterna. Essa aliança envolveu o sangue, a morte de Jesus, para nos dar vida eterna, para nos dar salvação. Então Deus leva muito a sério as alianças. Então foi feita uma aliança com este povo. Acontece que os anos passaram e Saul, para proteger o povo de Israel na cabeça dele, esquecendo a aliança que foi feita, não se comunicou com as pessoas, sei lá o que se passa na cabeça desse homem, mas ele não cumpriu com a aliança, com esse pacto que Josué fez. Ele era o rei de Israel. Queridas, quando a pessoa assume uma posição de liderança, a cobrança é enorme.
Ai de um líder se faz uma coisa errada. Isso traz problemas seríssimos sobre a nação, sobre uma igreja, sobre qualquer lugar que haja liderança, né? Até o trabalho, a consequência vem para todos. Então Saul quebrou esse pacto e ele foi lá e matou os gibeonitas. Então olha só, o rei então, versículo 2, Davi mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram de origem israelita, mas remanescentes dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo sob juramento, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Zelo aqui é ciúme, cuidado, né? Davi perguntou aos gibeonitas: que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito para que abençoem a herança do Senhor? Davi queria resolver o problema, sabe por quê, queridas? A insatisfação de Deus com esse desacordo, com o rompimento desse pacto, dessa aliança, foi trazer sobre o povo secura. Ele segurou a chuva, não deixou chover. E naquele tempo não tinha chuva, não tinha comida, até hoje, né? Não tinha chuva, não tinha alimento para eles. Então, dos sinais de que Deus não estava abençoando o povo de Israel é quando ele retinha a chuva, quando vinha a seca. Foram 3 anos de seca. O povo já estava desesperado, porque a comida estava acabando, já estava começando a passar fome. Então, Davi tinha que resolver esse problema. Senão o povo ia morrer, né? Então, queridas, ele foi lá, o que eu posso fazer, né, para que abençoem a herança do Senhor? Então, amadas, existia uma lei ali, né, que Jesus falou sobre essa lei quando ele subiu lá no Monte das Oliveiras, do olho por olho, dente por dente. Então, se era derramado o sangue de outra pessoa teria que ser derramado para pagar aquela vida. Então, se alguém matasse, o outro teria que morrer. Meu Deus do céu, era muito sério isso, né? Está lá em Deuteronômio, capítulo... Números capítulo 35, 33, diz assim: portanto, não profanem com crimes de sangue a terra onde vocês vivem, pois os assassinatos profanam o país. A única maneira de se fazer a cerimônia de purificação da terra onde alguém foi morto é pela morte do assassino. Uau! Isso era uma lei. Então, quando era derramado sangue, havia uma profanação, porque era um lugar santo. Então, o assassino tinha que morrer. Jesus falou sobre isso. Ele falou que antigamente a ordem era olho por olho, dente por dente. Mas hoje, quando ele subiu o monte para falar para os seus discípulos, para passar a nova lei para o povo, para nós, ele diz assim: se você xingar o seu irmão, falar que ele é tolo, falar que ele é louco, você já matou o seu irmão. Mas é a pura verdade, né, queridas? Quando a gente ofende alguém, a gente está matando essa pessoa no interior dela. Quantas pessoas hoje carregam traumas, até de infância, de pais que falaram uma bobagem com seus filhos, xingaram seus filhos, diminuíram os seus filhos. Ou quando nós falamos para alguém, a gente fica com aquele trauma. Ninguém gosta de ser xingado, não é verdade? Uma vez eu fui assaltada e o ladrão me xingou de cada palavrão tão feio. Eu nunca tinha escutado aqueles palavrões na minha vida. E eram palavrões que ofendem a mulher. Me xingou de coisas baixas. Aquilo me feriu de uma maneira tão profunda. Eu era uma menina, eu estava grávida ainda, né? Eu era uma mocinha, mas não mais, né? Uma mulher, mas jovem. E eu nunca tinha escutado cada palavrão tão horroroso que ele falou. Aquilo me feriu mais do que a arma apontada na minha cabeça. Né? Eu falei, meu Deus, mas eu não sou isso. Sabe aquelas coisas, né? Quando você tem a mente pura e alguém te xinga, aquilo fica na tua cabeça te reverberando, né? Então, queridas, a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras, mas hoje o tema não é esse. Vamos voltar aqui, né, que a gente vai aprendendo tanta coisa. A palavra de Deus tem essas riquezas que vão, né, nos acrescentando. Então, vamos lá. No versículo 4, os gibeonitas responderam: não exigimos de Saul ou de sua família prata ou ouro, nem queremos matar ninguém em Israel. E Davi perguntou: então, o que vocês querem que eu faça por vocês? E eles responderam: quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretendia destruir-nos para que não tivéssemos lugar em Israel, ou seja, quanto a esse homem que quebrou esse pacto, que quebrou esta aliança, que 7 descendentes dele sejam executados perante o Senhor. Uau!
em Gibeá de Saul, no monte do Senhor. Eu os entregarei a vocês, disse o rei. Então, queridas, os gibeonitas, eles queriam que 7 pessoas, 7 é um número poderoso na Bíblia. É o número do ciclo, é um número que se repete, é um número perfeito de Deus. Então, para que esse pacto voltasse a entrar em vigor, como nós lemos lá em Números, ele queria 7 descendentes de Saul. Saul exterminou vários lá dos gibeonitas. Eles falaram assim, não, 7, que é o número da perfeição. Os gibeonitas conheciam a lei do povo de Israel. Os gibeonitas conheciam muito bem, porque conviviam com o seu povo, né? Então, vocês me dão 7 descendentes de Saul. Que coisa, né? Que coisa forte. Mas Deus estava nesse negócio. Ai, mas Deus é sanguinário? Não, queridos, era uma maneira de Deus educar o povo a não matar, né? A não praticar esses crimes abomináveis. A Bíblia fala que a lei era como um aio. O que é um aio? Aio é o mentor, é o que cuida, é uma babá, aquela que cuida, que protege, que leva a criança, é o guardião da criança até ela atingir a maturidade. Então, a lei era isso. Deus, ele tinha que expor o pecado mesmo, ele tinha que fazer a gente sofrer na nossa pele a dor que a gente fazia no outro. Vocês estão entendendo, queridos? Então, matou, derramou sangue inocente, obra da criação do Senhor, o assassino vai ter que morrer. Então, eles exigiram 7 descendentes de Saul. Então, ele falou assim, Davi falou na hora, eu vou entregar eles para vocês. E Davi entendeu que era por causa disso, por causa dessa quebra, que a fome veio. Então, queridos, ou eram esses 7, ou eram multidões de pessoas que iam morrer. Porque aí a guerra ia ser instaurada, os israelitas brigando com os gibeonitas, ia morrer não só gibeonitas, mas israelitas também. E se esses 7 não fossem entregues, a seca poderia extinguir com todos eles. Vocês estão entendendo? Amém. Ou era esses 7, ou era toda a multidão. Então o rei poupou Mefibosete, ou era todo o povo de Israel que ia morrer na seca, né? Então o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, por causa do juramento feito perante o Senhor entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Que Davi falou que ia poupar o seu filho, isso eu falei a semana passada, né? Que Davi falou para ele que ia cuidar dos descendentes de Jonatas, como se fossem deles. Então, mas o rei mandou buscar a Armone e Mefibosete, outro Mefibosete, filhos de Rispa, filha de Aiá, que ela teve com Saul. Então, Rispa, queridas, era uma concubina de Saul. Ela não era esposa legal, mas ela era uma concubina. Ela teve com Saul. E os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, nós falamos sobre isso semana passada, que ela teve com Adriel, filho de Barzilai e de Meolá. Ele os entregou aos gibeonitas, que os executaram no monte perante o Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo, nos primeiros dias da colheita da cevada. A chuva ainda não tinha caído aqui. Era o dia da colheita, mas a chuva não tinha vindo ainda. Mas eles foram mortos ali todos ao mesmo tempo. 7 homens para pagar pelo pecado de Saul, para que a chuva voltasse sobre a terra. Então Rispa, e aqui entra a nossa querida Rispa, né? A nossa mulher do dia. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha, desde o início da colheita até cair a chuva do céu sobre os corpos. Presta atenção, 6 meses essa mulher ficou ali. Ela não deixou que as aves de rapina os tocassem de dia, nem os animais selvagens à noite. Queridas, pensa, uma mulher protegendo 7 cadáveres dos ataques de animais selvagens que vinham para comer as carnes de dia. Que animais são esses? Ursos, leões, hienas, raposas, animais que vinham de dia, e as aves de rapina também, as aves de rapina que vinham de dia para comer os corpos, e à noite os animais selvagens. Bom dia, fica à vontade. Então, tem um lugar aqui se você quiser sentar também. Então, essa mulher, olha a coragem dessa mulher. Ela foi ali
Tem ali um lugar, se você quiser sentar ali. De quem que é essa bolsa? Pode... É de alguém? É? Ah, pronto. Bem-vindo. Então, amadas, essa mulher, ela cuidou dos 7 corpos. Não somente dos seus filhos, mas dos seus enteados. Né? Então, pensa numa coisa, nos seus sobrinhos, né? Enfim, os filhos, os netos de Saul, na verdade, né? Dos netos de Saul. Então, ela não teve medo. Eu fico imaginando, né? A força e a coragem dessa mulher. Queridas, presta atenção numa coisa. É fácil a gente falar, né? Ah, ela ficou ali, ela colocou um pano de saco sobre uma rocha e os corpos estavam todos deitados ali no chão, mortos. Agora você imagina na força desta mulher para ela segurar aquela onda, os corpos em decomposição. Uma vez eu estava conversando com uma médica que trabalha no IML e ela estava contando como é que é o processo da putrefação de um corpo, de um cadáver. É uma coisa horrorosa. As bactérias ali começam, né, a soltar gases e eu estou falando isso não para criar... vocês têm que entender o que essa mulher fez. É uma coisa nojenta. Os corpos, os olhos saem para fora, a língua sai para fora, o corpo começa a estufar, então fica aquela coisa... começa a criar vermes e as moscas vêm. Ela fala que é tanta mosca que eles não conseguem trabalhar direito por causa da multidão de moscas que vem. E ela falou que o cheiro é insuportável, que as pessoas vomitam, as pessoas passam mal. Eu lembro quando a gente tinha fazenda, eu era criança, e às vezes eu estava lá andando a cavalo e vi um cheiro horroroso. Eu falava, meu Deus, onde vem esse cheiro horrível? Porque os gases expelidos são gases de enxofre. Enxofre tem cheiro de esgoto, né? Uma coisa horrorosa. É um cheiro de carne podre, é uma coisa horrorosa, dá vontade de vomitar, literalmente. Desculpa as palavras, mas é uma coisa horrorosa. Imagina essa mulher convivendo com 7 cadáveres, não era um só, 7. E com o seu pano, enxotando moscas, enxotando os animais. Essa mulher não dormia de dia e de noite por 6 meses. Ela ficou protegendo aqueles corpos. Protegendo para que eles fossem honrados. Sabe por quê, queridas? Eram filhos de príncipe. Eram filhos de príncipe e netos de rei. E filhos de rei e netos de rei. Então, queridas, eram pessoas que tinham uma dignidade, tinham uma honra. E ela lutou pela honra da sua descendência. Vocês estão entendendo, amor? Continuando aqui. Versículo 11. Quando Davi foi informado do que Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, havia feito, ele mandou recolher os ossos de Saul e de Jonatas, tomando-os dos cidadãos de Jabe e Gileade. Eles haviam roubado os ossos da praça de Bet-Seã, onde os filisteus os haviam pendurado, no dia que mataram Saul no Monte Gilboa. Eles não estavam ali, os ossos estavam em outro lugar. Então mandou trazer os ossos. Davi trouxe de lá os ossos, versículo 13, e de seu filho Jonatas, que foram recolhidos dentre os ossos que haviam sido executados. Enterraram os ossos de Saul e Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zelá, na terra de Benjamim, e fizeram tudo o que o rei ordenou. Depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. Amadas, o que esta mulher fez foi algo sobrenatural, foi algo tremendo e poderoso, não só para a descendência dela, mas para todo Israel. O que esta mulher fez, foi parar nos ouvidos do rei. E Deus se agradou, não da atitude de Davi, Deus se agradou não da matança que fizeram com aqueles homens inocentes a princípio, mas eram filhos de um culpado. Vocês estão entendendo o poder, a força que tem quando você faz uma coisa errada, o poder que vai sobre a sua descendência, a consequência dos atos impensados. Quanta coisa Saul fez de errado, que foi para os seus filhos. Nós vimos Mical sofrendo as consequências, nós vimos Merabe, agora
Rispa, e agora a descendência toda dele. Por causa dos erros, por causa da negligência, né? Por causa de ciúme, de inveja que ele tinha de Davi. Então, queridas, é muito sério isso. Mas Rispa, ela lutou pela dignidade, porque diz a palavra de Deus que quando, acho que está lá em Deuteronômio, só um minuto, queridas, eu vou ler aqui, Deuteronômio, não está em Deuteronômio, diz aqui a palavra, diz, eu anotei em algum lugar aqui, que quando os mortos são jogados na terra, eles são como se fosse uma desgraça, é uma coisa assim, é uma maldição mesmo, né, quando os corpos são abandonados. Por isso que Jesus, ele morreu fora dos limites de Jerusalém, né? Ele morreu crucificado, ele se fez maldição por nós, né? Mas Deus não deixou. Deus mandou que José de Arimateia fosse ali, pegasse o corpo de Jesus e ele fosse enterrado como um filho de Deus mesmo, como uma pessoa, não como um negligente, um indigente qualquer. Então, queridas, Rispa, ela estava lutando pelos seus filhos, ela estava lutando pela dignidade dos seus filhos. E quantas de nós que temos filhos vivos não lutamos pela dignidade deles? Não oramos pelos nossos filhos. Essa mulher, ela foi um exemplo de força, de determinação, de luta, de perseverança por aqueles que ela amava. E quantas de nós somos negligentes nisso? Quantas de nós nos convertemos, entregamos nossa vida para Jesus, mas não oramos pelos nossos filhos, não oramos pela nossa descendência, não perseveramos na oração. Mas mulher, queridas, as mulheres, elas geralmente, a maioria delas, né? Nós somos mulheres de fibra. Eu vejo assim nas famílias, né? Muitos pais, homens, amaldiçoando até os filhos, então esse aí não tem jeito mais. Colocando os filhos para fora de casa, amaldiçoando, mandando embora, mas a mãe está ali na brecha. Amém. A mãe está ali orando, a mãe está ali lutando, não aceitando que o filho se perca. É isso que Deus espera de você, mulher. É isso que Deus espera da tua vida. Mas você pode pensar, mas eu não tenho filhos, mas você tem alguma situação na sua vida que precisa de oração. Você tem alguma situação no seu meio que precisa da tua entrega, da tua perseverança, amém, da tua não desistência. Amém, queridos? A persistência. Rispa era um exemplo de persistência, de perseverança. Oh, glória. E olha que interessante, a chuva só veio por causa da atitude dela de honrar os seus filhos. Porque Deus não podia deixar que aqueles corpos ficassem ali esquecidos e eles serem enterrados como indigentes qualquer. Eles eram filhos de rei. Eles precisavam ser honrados, guardados, protegidos. Essa mulher, ela não foi como Abraão, né? Que Abraão, na hora H, Deus segurou a mão do anjo, né? Do anjo não, segurou a mão de Abraão que ia matar seu filho Isaac. Na hora H, Deus mandou um anjo para segurar a mão dele, para que ele não sacrificasse o seu filho. Rispa não teve essa sorte. Rispa teve que sacrificar os seus filhos ela teve que ver os seus filhos serem sacrificados para que toda a nação fosse salva de uma seca tremenda, de uma morte por seca. Oh, meu Deus. Que coisa, né? Nós somos egoístas, sabe, muitas vezes. A gente, quando vem para Jesus, a gente pensa nos nossos problemas, né? Resolver as nossas coisas, a nossa vida particular, mas a gente se esquece que nós fazemos parte de um todo. Nós fazemos parte de uma família, nós fazemos parte de uma comunidade, nós fazemos parte de uma igreja, de uma nação. Nós oramos aqui pelo Brasil. Meu Deus, nós temos que orar pela nossa nação. Nós temos que orar pelo nosso presidente, temos que orar pelas pessoas que governam esse país, porque se tudo estiver bem lá em cima, aqui embaixo também vai estar tudo bem. Se os governantes forem abençoados por Deus, toda a nação vai ser abençoada por Deus. Amém, queridas? Amém. Nós temos que aprender a orar pela nossa comunidade. Nós temos que aprender a olhar para o nosso próximo
Como nós olhamos para nós, essas são palavras de Jesus. Amar a seu próximo como a si mesmo. E a gente julga, a gente aponta o dedo, a gente se faz de vítima, muitas vezes. Ai, eu perdi. Ai, por que Deus fez isso comigo? Eu não merecia isso. Né? Queridos, nós merecemos muita coisa, sabia? Nós merecemos a morte, nós merecemos o pior. Sabe por quê? Porque nós fomos contra Deus, nós desobedecemos ao Senhor. Mas o Senhor enviou Jesus, a graça soberana de Deus, para nós. Nós não somos merecedores, mas Deus, pela sua graça, nos aceita como filhos quando nos arrependemos dos nossos pecados. Nós éramos dignos de morte, mas o Senhor nos amou de tal maneira que mandou seu Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é forte demais, queridas. Isso é maravilhoso demais para nós. Essa mulher, ela foi um exemplo de determinação. Ela era uma concubina de Saul, ela morava no palácio e ela gozava de todos os benefícios daquele palácio. Ela tinha uma vida de princesa, era quase rainha. Ela comia do bom e do melhor e essa mulher ficou 6 meses vivendo como uma indigente. Ela ficou 6 meses ali, suportando o mau cheiro. Queridas, quando você ora, isso aqui é um exemplo de oração, de intercessão. Quando você está orando por alguém, pelo seu filho ou por uma situação, você não deve desistir, por mais que ela cheire mal. Por mais que as pessoas te rejeitem. Imagino que ela nem deve ter tomado banho, nem deve ter se alimentado direito, só ali zelando. 6 meses, já não tinha mais carne, era só osso. 6 meses essa mulher lutando pela dignidade, enquanto eles não tivesse um enterro digno de um príncipe, ela não desistiu. Queridas, assim temos que sermos nós. Amém. Assim tem que ser a tua vida, não desistir. Às vezes a situação cheira mal. Às vezes o filho, ele pode até ser preso, até estar numa penitenciária cumprindo lá, né, a pena dele. Mas uma mãe que é do Senhor, ela não cansa de orar. Amém. Amém. A gente vê tanta gente saindo da cadeia convertida, sabe por quê? Porque tinha uma mãe, tinha alguém que orou por aquele preso. E dentro da cadeia eu glorifico ao Senhor, porque dentro da cadeia existem pessoas que vão até lá para levar a palavra do Senhor, para levar arrependimento para essas pessoas. Não é porque a pessoa está numa cadeia que ela é o bandido do bandido. Ela pode ser a pior das pessoas, ela pode ser o pior dos bandidos, mas Deus ama aquela vida também. Deus sabe que aquela vida foi estragada pelo pecado, foi contaminada pelo pecado e levou essa vida a fazer o que ela fez. Mas é uma vida, tem uma alma e Deus se interessa por aquela alma. E Deus manda as pessoas ali para levar arrependimento para essas pessoas. Ninguém é melhor que ninguém, querido. Não é porque nós moramos aqui em Alphaville que a gente é cheirosinha, bonitinha, arrumadinha. A gente anda no meio de pessoas cheirosinhas, que a gente é melhor que os outros. Não! Porque depois nós vamos todos para o mesmo lugar. Nós vamos voltar para o pó da onde a gente veio. Por isso, queridos, que eu falo que a gente tem que olhar ao nosso redor. Com menos egoísmo, sabe? Aliás, com nenhum egoísmo. E essa mulher, ela lutou. Quando você vai orar por alguém, queridas, você vai muitas vezes suportar mau cheiro. Sabe aquela coisa que o pessoal fala por aí? Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Isso é o fundo de verdade. Porque quando a gente começa a orar por uma situação, por uma pessoa, o demônio fica enfurecido. E ele vem com uma notícia. Ele manda as aves de rapina. Ele manda as bestas feras do campo para roubar a tua bênção. E os nossos filhos, eles estão sendo bombardeados pelas aves de rapina da internet. Eles estão sendo bombardeados pelas bestas feras do campo, das más companhias, das drogas, das prostituições, da mídia, os jogos, enfim, tantas coisas ruins que cercam nossos filhos, os vícios. Droga, bebida, nossos filhos são constantemente bombardeados.
Agora a gente luta com coisas piores ainda. É verdade. Coisas muito piores. Eles querem mudar a imagem e semelhança de Deus. Querem mudar a natureza do ser humano. Querem. Então, queridas, a gente luta com coisas horríveis, tremendas hoje em dia. O mundo realmente está no fim. Jesus está voltando. Eu quero deixar bem claro aqui. Acho que parou. Pera só um minuto. Sim. Deuteronômio 21, 22. Glória 23. A Deus que eu tenho assistências aqui. 21 a 23, exatamente. O texto que fala da... Assim eu for sepultado. Isso. Contamina a terra, maldição na terra. Lê para mim, por favor, alguém aí. Deuteronômio, ela achou aqui, por favor, queridos. Não deixe um corpo no madeiro durante a noite. Enterre-no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Não contamine a terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança. Jesus foi pendurado no madeiro e se fez maldição por nós. Ele tomou o nosso lugar para nos comprar de Satanás, né? Então, aqueles que eram deixados para os animais, eles eram amaldiçoados. O Rispa lutou para que isso não acontecesse. Assim como nós, queridos, temos que lutar pela dignidade da nossa descendência. Amém. Nós temos que lutar por aquilo que é do Senhor. Nós temos que lutar não somente pela nossa descendência, mas pelos nossos amados, por aquilo que Deus deixou, para que nós cuidássemos, queridos. Nós não podemos desistir. Deus te deu, a palavra diz que nossos filhos são herança bendita do Senhor. Amém. Amém. Lute pela dignidade deles. Vocês têm filhos vivos, lutem por isso. Amém. Lutem, ensinando o caminho. A Bíblia fala em Deuteronômio que nós temos que inculcar a palavra nos nossos filhos, querendo eles ou não. Quem tem filho criança é mais fácil ainda. Que os seus filhos já são adultos e você conheceu a palavra agora, testemunhe. Conte os milagres que você ouviu, conte da sua vida, deixe ele ver a transformação que Deus está fazendo em você. Amém. Eles precisam disso. Se o teu filho se desviou, se o teu filho está andando nos maus caminhos, se ele foi contaminado pela internet, se ele está em algum tipo de vício, ou até se ele está preso. Peraí que parou de novo, desculpa, queridos, mas eu preciso gravar essa palavra. Glória a Jesus. Então, se o teu filho foi até preso, se ele está debaixo de uma maldição, de droga, de alguma coisa, não desista dele, não deixe ninguém amaldiçoá-lo, nem mesmo seu marido. Se o teu marido começar a amaldiçoar, você repreende em nome do Senhor Jesus. Quebra essa maldição e abençoe teu filho, porque você foi chamada para abençoar e não amaldiçoar. Porque em você habita o Espírito Santo. E de dentro de você tem que sair uma fonte de águas vivas e não palavras de maldição. Toda vez que você amaldiçoa alguém, você está lançando palavras. E essas palavras, elas são sementes que vão dar frutos. Então que as palavras que forem sair da sua boca sejam palavras de bênção. Por mais que você fique com raiva, porque tem hora que filho deixa a gente, né? Vontade de pegar no pescoço, vontade de pegar a cinta, né? E né? Às vezes a gente tem que lidar com isso, com essa malcriação dos nossos filhos. Meu Deus do céu, quando eu me converti verdadeiramente, eu pedi tanto perdão para Deus de como eu fui malcriada com os meus pais. Naquela fase da adolescência, você fica rebeldinha, você acha que sabe tudo, vira pro pai e pra mãe, você não sabe nada, que sei, fazer as coisas escondido, fugir, fazer o que não deve, enfim. A gente tem que pedir perdão, sabe, queridos? Nossos pais, eles deram a vida por nós, né? A gente tem que aprender a honrar, né, os nossos pais. E você que é mãe, você tem que orar, você que está me assistindo aí, que é pai, né? Você tem que abençoar os teus filhos. Não é porque Rispa era uma mulher, mas a história dela nos inspira. Seja você pai ou mãe que está me assistindo aí, você tem que aprender a abençoar, a lutar pelos seus filhos, a lutar contra essas bestas feras do campo que querem comer a carne dos seus filhos. O que é a carne, querido? Quais são as obras da carne, né? O diabo se alimenta das obras da carne. Eu vou falar algo mais profundo para vocês. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Você lê o seguinte: a primeira aliança que Deus faz com o homem.
Gênesis capítulo 3, versículo 15 diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher. Ele estava falando com a serpente. Eu vou pôr inimizade entre a serpente, porque foi a serpente que induziu a mulher, né, ao pecado. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que estava falando para a serpente? Que ia vir um descendente da mulher. O Senhor já estava com este plano, né? A serpente enganou a mulher. E ela vai viver no calcanhar da mulher. O que é isso, querido? Viver no calcanhar da mulher e não do homem. Mas o descendente da mulher vai pisar na cabeça da descendência da serpente. Ou seja, quem era o descendente? A quem Deus estava se referindo? A Jesus. Iria vir um descendente da mulher. Por isso que o Senhor lutou tanto durante toda a história da humanidade, para que Jesus viesse, para que Jesus nascesse, porque ele veio para pisar na cabeça do diabo e de toda a descendência de Satanás, de todos os demônios. Ou seja, queridas, quando houver levante contra a tua vida, contra a vida dos teus filhos, você, através do Senhor Jesus, você tem autoridade para pisar na cabeça dele. Deus te deu essa autoridade. Então você vai orar, você vai estender o seu pano de saco. O que é um pano de saco, queridas? É humilhação. Você vai se humilhar diante de Deus. Você vai se reconhecer a sua pequenez diante do Senhor, porque ela pegou esse pano de saco e colocou sobre uma rocha. O que quer dizer isso? Ela se humilhou sobre a rocha que é Jesus Cristo. Glória a Deus. E ali nesta humilhação, ela foi exaltada, porque Deus a honrou. Davi, que é o rei, que simboliza Deus ali, ele chegou nos ouvidos dele, e ela não parou, diz a palavra que ela lutou até que a chuva viesse. Amém. Porque chega um momento, querida, que ele vira só osso, que não tem mais carne para nenhum animal comer, os animais vão embora, eles não querem roer osso. Mas ela perseverou até quando tinha só osso, quando ninguém dava mais nada. Ela perseverou até que a chuva viesse sobre a terra. Ou seja, eu quero o bem do meu povo, então eu vou orar até que venha a chuva sobre todos eles. Os meus filhos tiveram que ser sacrificados. Mas todo o povo, agora eu vou lutar pelo povo de Israel, para que venha a chuva sobre todos. Vocês estão entendendo, amadas? Às vezes a gente perde alguma coisa para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém. É uma dor horrível, é uma dor que Deus me livre, ninguém quer isso para si. Perder um filho, vai contra a ordem natural das coisas. Né? Os filhos enterram os pais. Agora o pai enterrar filho, meu Deus do céu, deve ser uma dor miserável, uma dor horrível, é uma desgraça mesmo, né? Perder um filho. Mas, queridas, às vezes o Senhor permite essas coisas para que outras pessoas sejam abençoadas, outras pessoas sejam alcançadas. Eu não sei os propósitos de Deus, a gente não sabe, a gente não conhece. Mas no caso aqui dela, ela lutou até o fim por toda a sua nação. Assim temos que ser nós, queridos. Lutar até o fim, mesmo que tudo diga não, mesmo que venha um mau cheiro, o cansaço, muitas vezes a gente cansa de ficar ali na oração, na intercessão. As pessoas vêm e falam, para, você ainda está orando, você não tem jeito mais, você já acabou, já era, desiste disso, parte para outra. Não, eu vou perseverar, eu vou lutar, eu vou clamar até vir a chuva do céu, até o Senhor olhar lá do céu e olhar o meu favor ao favor do meu povo. Queridas, exemplo de perseverança, é assim que nós temos que ser. Perseverar até o fim. Amém? Amém. Então, queridas, ensine os seus filhos no caminho do Senhor. Teu filho se perdeu, interceda por ele. Lute por ele. Até o fim dos seus dias. Até o fim dos seus dias. Certamente, se você for embora, Deus vai colocar alguém no seu lugar para continuar intercedendo por ele. Eu creio. Deus vai levantar alguém para continuar intercedendo pela herança bendita do Senhor. Aleluia. Isaías 49:15 diz assim: Aleluia. Será que uma mãe pode se esquecer do seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho?
Mesmo que se isso acontecesse, eu nunca me esqueceria de vocês. Oh, glória. E por amor ao seu povo, Deus permitiu Aleluia. que estes homens fossem mortos, Aleluia. respeitando a lei que ele mesmo estabeleceu sobre o seu povo. A gente não entende os planos de Deus, os caminhos do Senhor são muito mais altos do que os nossos. Sim, muito mais elevado. Muito mais elevado. Nós vimos na semana passada que Deus permite que alguém morra para nos dar livramentos. É verdade. Né? Sua E hoje verdade. nós estamos vendo aqui Livramento. uma É outra situação assim. Ela entendeu. Ela podia ter ficado chorando, se martirizando. Por que o Senhor tirou ele de mim? Eu não merecia isso. Que culpa tenho eu, né? Desse povo todo, dessa desgraceira toda. Que culpa tenho eu? Não, ela falou, eu vou lutar. Eu entendi. Essa mulher, ela conhecia a palavra. Ela conhecia o Deus de Israel. Ela sabia que ela fazia parte de um propósito. Que ela teve que entregar os seus filhos. Vou fazer o quê? Né? Mas agora então eu vou interceder pelo meu povo. Colocou lá o seu saco, se humilhou e clamou. E com aquele pano nas mãos, ela enxotava as bestas feras. Sabe qual é o significado do nome dela, queridas? Brasa ardente. Brasa ardente. Pedra ardente, era uma pedra ardente. Ela se deitou sobre a rocha com rocha, o atrito pega fogo. Então, quando você está ali se humilhando diante de Deus, aquele fogo começa a consumir e aquele fogo começa a espantar os animais noturnos, porque você espanta, quando você está no deserto, você espanta os animais com o quê? Com fogo. Como é que você vai espantar leão? Como é que você vai espantar o urso que vem te atacar? Só com fogo. Então aquela mulher ficou ali no fogo. Como é que você vai espantar o demônio que está entrando na tua casa para te roubar, te matar e destruir? Através do fogo da tua intercessão, minha querida. Do fogo do teu amor por Jesus. E foi esse fogo que entrava no coração de risco, estava no coração de risco, que fez ela orar e clamar até que descesse a chuva do céu. Né? Então ela foi um exemplo de vigilância até depois da morte dos seus filhos. Ela velava os seus mortos, mas nós velamos pelos nossos vivos, queridos. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus Pai. Você pode dar graças a Deus por isso. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Que você pode velar por eles, que você pode interceder por eles. Então, vamos parar de ficar prostrada, reclamando. Ficar aí, ai, não aguento mais, ai, porque meu filho não tem jeito, ai, porque o outro amaldiçoou, ai, porque ele carrega uma maldição. Ai, para com isso. Quebra tudo, ser Quebra tudo em nome de Jesus e vai orar, minha irmã. Amém. Vai clamar. Não tenha, vai vir mau cheiro, vai vir aves do campo, vai vir as bestas feras, não deixe tocar nos seus filhos, em nome de Jesus. Amém. Chegou má companhia dentro de casa, recebe com amor. Ai, querido, vem, vai lá pro teu quarto, expulsa todos os demônios. Fala, Senhor, ou o Senhor converte esses meninos, ou então o Senhor tira da vida do meu filho, em nome de Jesus. Salva, Senhor, salva a vida deles, tem misericórdia da vida deles, mas que eles não sejam má influência para os meus filhos. Em nome de Jesus. Vai orar. Eu lembro que uma vez, conta essa história, né? Ele arrumou uma namorada que só o sangue de Jesus tem poder. E eu tratava ela com amor, com tal, mas eu via que não tinha nada a ver, né? Com meu filho, a menina, enfim. E ele estava completamente perdido, negando até a fé, enfim. Ela ia embora, eu ia lá e eu botava meu joelho no chão e começava a orar. Amém. Ó, Senhor, não dá. Fiz campanha, orei, ungia tudo. E falava, Senhor, eu não aceito isso, está desviando meu filho do teu caminho, ele é teu, eu não aceito ninguém. Então o Senhor converte essa menina. Eu chamava, né, a glória de Deus sobre a vida dela, converte, Senhor. Se for para ela ser esposa, que ela se converta primeiro, se não, tira da vida dele. Mas olha, deu, há 7 semanas ali a menina, ó, sumiu. Glória a Deus. Né? Mas ela sempre que vinha aqui em casa, eu recebia com amor, porque é uma vida que Deus ama. Então eu tratava com amor, ficava aqui hospedada e tal. Passou, depois eles terminaram tudo, hoje ele é casado, graças a Deus, né, como uma serva de Deus. Passou um tempo, essa menina me chama no Face, me falando, olha, porque eu falei de Jesus para ela. Amém. Falei do plano da salvação. Senta, querida, faz favor, entra, fica à vontade. Falei do plano da salvação para essa menina. Passou um tempo, essa menina me chama no Facebook e fala, olha, você lembra
quando você me falou aquelas coisas, porque ela tinha outra religião e as coisas que eu falava para ela de Jesus chocavam ela, né? Ela não gostava, fui orar para ela se travou toda, não queria oração. Mas amém, orei, abençoei, orei por ela, para que ela fosse salva, enfim. Passou um ano, sei lá, do que eles terminaram, ela me ligou e falou assim, olha, você lembra aquilo tudo que você me falou de Jesus? Hoje eu me converti. Eu estou frequentando a igreja batista lá na cidade dela e eu me converti, agora eu sou salva em Cristo Jesus. Eu falei, oh meu Deus, que coisa linda, né? Como Deus é bom. Glória a Deus. Então, queridos, a nossa luta é essa. Não é, a Bíblia fala em Efésios capítulo 6 que a nossa luta não é contra carne e sangue. A tua luta não é contra o teu marido, o teu filho, a tua sogra, a tua parente, o teu amigo, teu chefe, teu funcionário. A tua luta é contra os demônios que atuam na vida deles. É contra esses que você tem que se levantar e espantar para que ele não venha comer a carne dos seus filhos. Quando eu estava falando de Satanás pegando no pé da mulher, o que cobra come? O que ela se alimenta? Porque quando o Senhor, o pó da terra. Quando Deus amaldiçoou a serpente, ele falou, você vai comer o pó da terra, você vai rastejar e comer o pó da terra. Da onde nós viemos? Do pó da terra. Então o que é isso? É a nossa carne. O que o diabo se alimenta? Da sua carne. E a tua carne produz o que? Obras malignas. Quando ele vem, quando você produz essas obras malignas, que são a prostituição, a bebedice, o falar mal, o reclamar, o apontar o dedo, enfim, quando você produz essas obras, quando você se deixa levar pelos vícios, quando você está prostituindo, adulterando, enfim, o diabo está se alimentando, ele está comendo o seu calcanhar, queridas. Presta atenção nisso. Então você tem que, através da oração, do teu posicionamento, enxotar da vida dos teus filhos, da tua vida também. Esses demônios não dão lugar para a carne. Se eles deram lugar para a carne, se eles estão apodrecendo no pecado, presta atenção nisso. Às vezes eles estão apodrecendo no pecado. Mesmo assim você vai lutar por eles, porque Jesus pode dar vida. Só Jesus pode salvar. Só Ele pode perdoar os pecados dos seus filhos e os salvar. Então a tua oração, aprenda a orar, queridos, aprenda a orar. Quando você for orar pelos seus filhos, você fala assim, Senhor, meus filhos são herança bendita do Senhor. Toda maldição hereditária foi quebrada quando eu me converti, quando eu aceitei Jesus. Eu não aceito o diabo pegou. E essa maldição foi quebrada sobre mim e sobre os meus descendentes. Porque o Senhor diz na sua palavra que o Senhor vai abençoar até 1000 gerações daqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Por isso que eu não aceito nenhuma maldição sobre a minha vida e sobre a minha descendência. Abençoa os teus filhos, declara sobre eles a bênção do Senhor. E se eles estiverem se apodrecendo no pecado, vocês vão orar assim, Senhor, envia o teu Espírito Santo agora onde ele estiver. Porque o teu Espírito Santo vence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então o Senhor vai lá e toca neles agora. Tira essa maldição, Senhor, que eles sejam, abre a mente deles, que eles possam ver o pecado, que eles possam ver da onde eles estão, que eles vejam o demônio ali, que eles sintam nojo daquilo que eles estão fazendo. Essa é a tua oração. Se meu filho está sendo consumido pelas drogas, Senhor, que ele passe mal, que ele nunca mais coloque essa porcaria na boca, que ele chegue a vomitar bebendo do jeito que ele bebe. É essa oração que você tem que fazer, minha querida. Que quando ele entrar naquele ambiente de prostituição, que ele veja os demônios ali. Aqueles que estão no adultério, Senhor, quando ele estiver com a mulher estranha ou com o homem estranho, que faz ela virar uma bruxa, exatamente. Que eles sintam repulsa. Queridas, isso não é oração de maldição, não. Você está orando para que Deus abra os olhos deles. Então, quando ele faz ele ter nojo, né? Faz ele ter nojo, faz ele ver o próprio demônio ali. Queridos, não é pecado orar assim. Você está lutando contra as bestas feras que estão atacando a sua família, os seus filhos, a sua casa, a sua igreja, os seus amigos, o seu trabalho. Ore, queridas. Aprenda a orar desse jeito. Amém? Você que está me assistindo aí, salve essa oração. Depois você volta lá, aprenda a orar. Porque tem que ser uma oração que tem base bíblica. Você está orando a palavra do Senhor e trazendo bênçãos sobre a sua vida.
quebre as maldições, enxote as feras do campo com o fogo que arde dentro de você, o fogo do Espírito Santo. Amém? Manda embora esses demônios que querem comer a cara dos seus filhos. Maldição sem causa não prospera. Não dê causa, porque se der causa prospera. Né? Se prosperou na vida dos seus filhos e fez eles apodrecerem no pecado, você tem autoridade no nome de Jesus para orar. Não importa se eles já casaram, tem a vida deles, você é mãe. Enquanto você estiver nesta terra, você tem autoridade sobre eles no mundo espiritual. Espiritualmente você tem. Então você ore e declare sobre eles a bênção do Senhor. Amém, querida? Glória a Deus. Então você pode aplaudir a Jesus por essa glória a Deus. Vamos orar, amém, queridas? Vamos orar. Amém. Eu quero orar com você que está aí comigo na internet. Você pode colocar aí os seus pedidos de oração. Nós já oramos aqui no começo, quando você entrou, né? Nós já estávamos orando por você, pelos seus pedidos. Mas se você ainda tem alguma coisa que você quer pedir, coloque aí. As meninas estão vendo. Nós vamos orar por você agora. Entre conosco nesta fé. Amém? E eu quero orar para que o Deus Senhor vai repreender. toque no seu coração agora, que te dê força para você vencer este mal, as feras do campo que estão vindo contra a tua vida, contra a tua família, em nome de Jesus. Pai, eu oro por todas aqui, Senhor, as que estão me ouvindo aí na internet, as que estão aqui. Eu clamo, Senhor, pela tua força agora sobre as nossas vidas. Não nos deixe esmoecer. Não nos deixe desanimar. Não deixa, Senhor, Satanás, Senhor, prevalecer contra as nossas vidas. Mas eu peço que o Senhor nos fortaleça para que nós possamos lutar, Senhor, no mundo espiritual, com a força que o nosso Deus nos deu, com a força conquistada em Jesus Cristo, através de Jesus na cruz do Calvário, Senhor. Pai, esta força está em nós, é o Teu Espírito Santo que habita em nós. Nós tomamos posse dessa verdade, do Espírito Santo em nós, Senhor. E nós agora nos levantamos, Senhor, para guerrear no mundo espiritual contra todo principado e potestade que tenta entrar na nossa família, na nossa casa, para destruir o nosso lar, os nossos filhos. Senhor, nós não deixamos, Senhor. Fortaleça-nos, Senhor, para guerrear com isso. Senhor, nós não aceitamos o diabo, Senhor, roubando, matando e destruindo a nossa casa, a nossa família, Senhor. Nós nos levantamos como filhas do Deus Altíssimo, como filhas do Pai amado, aquele que tem todo o poder, toda a autoridade, que nos deu essa autoridade em nome de Jesus, para destruir toda a obra das trevas agora. Damos uma ordem agora que solte da vida dos nossos filhos todo demônio que tenta comer as suas carnes, que vai cair por terra em nome de Jesus. Pai, nós pedimos perdão, Senhor. Nós pedimos perdão pelos nossos filhos, pelo pecado deles, Senhor, em nome de Jesus. Nós nos colocamos na brecha, Senhor. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos convença do pecado, da justiça, do juízo, Senhor. Que o Senhor confunda todos os demônios, Senhor, que estão ali na mente, no coração, nas emoções dos nossos filhos, Senhor. Tire, Senhor, toda a ofensa dos nossos filhos. Pai, que eles não estejam mais cegos pelo pecado. Mas, Senhor, que eles estejam agora olhando para o Senhor. Faz eles se arrependerem, Senhor, de tudo que eles estão fazendo em nome de Jesus. Todo demônio que se levanta para consumir toda a brecha que eles deram, agora cai por terra, não. Satanás não vai se alimentar da carne dos nossos filhos, em nome de Jesus. Ó, Senhor, liberta os nossos filhos, liberta a nossa família, Senhor, do poder das trevas. Nós oramos em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, que tem todo o poder, toda a autoridade contra Satanás. É neste nome que nós declaramos a bênção sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa comunidade, sobre o nosso Brasil, Senhor. Nós destruímos a obra das trevas sobre os jovens da guerreira, sobre as nossas crianças. Nós declaramos que o mal não vai prevalecer.
agradecer. Nós somos um povo que busca o Senhor. Nossa nação servirá o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor do Brasil. Jesus Cristo é o Senhor dessa nação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Pai, nós te agradecemos. Nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos pela tua direção. Sim, Pai. Agradecemos, Senhor, pelo teu Espírito que habita em nós. Agradecemos pelo sangue de Jesus que nos dá essa autoridade, que nos limpa, nos lava. Te agradecemos, Senhor, pelo teu Espírito, Senhor, que nos convence do pecado da justiça. Te agradecemos pela tua presença em nós. Não estamos sozinhas, o Senhor está conosco. Não estamos sozinhos, o Senhor luta conosco. O Senhor peleja por nós. Mesmo quando estamos fracas, cansadas, abatidas, é o Senhor quem luta por nós. Cada manhã. O Senhor tem nos renovado, Pai. Muito obrigada pela tua palavra. Obrigada, Senhor, pelo teu amor pelas nossas vidas. Nós oramos, Senhor, com o coração cheio de gratidão. Aleluia. Em nome de Jesus. Já fez e vai fazer. Amém. Glória. Em nome de Jesus. Oh, glória.